Olá, meus queridos irmãos. Vamos retomar o nosso estudo de escatologia. Desta vez nós vamos falar sobre a segunda pessoa que terá maior influência neste mundo na grande tribulação ou na última semana de Daniel, que é a pessoa do falso profeta. Nós vamos orar e depois vamos meditar naquilo que a palavra de Deus tem a nos informar a respeito dessa pessoa. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estarmos diante do Senhor e podermos estudar a Tua palavra a respeito da pessoa do falso profeta e fortalecermos a nossa fé na esperança da Tua palavra, nas promessas do Senhor, que são vivas e verdadeiras, e assim, meu Deus, estarmos mais próximos de Ti, Te amando e Te servindo com devoção. Abençoa para que não seja somente informações, mas informações que transformem as nossas vidas para Te servir melhor com devoção e dedicação. Em nome de Jesus, amém. A pessoa do falso profeta certamente causará grande impacto nesse mundo. Ninguém trabalha sozinho. E da mesma forma, o anticristo não vai trabalhar sozinho. Lembre que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, será copiada pela Trindade satânica. O dragão, na pessoa de Satanás, o anticristo, que vai tentar se colocar como Cristo, e o falso profeta, que vai tentar fazer o papel do Espírito Santo. Então, esses três personagens vão estar atuando de forma muito precisa e muito malévola na terra durante a última semana de Daniel. O falso profeta, nós vamos estudar sobre ele, quem ele é, ou quem será o falso profeta, segundo as suas atividades, e também vamos mostrar que tudo está dentro do controle soberano de Deus. Ok? Então, primeiramente, quem será o falso profeta? Será um judeu? Muitos dizem que possivelmente o falso profeta será um judeu. Por que eles dizem isso? Com base nesse texto, Apocalipse 13, verso 11. Pois diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Onde os estudiosos se baseiam é justamente nessa frase, a besta emergir da terra. Vi a besta emergir da terra. A terra aqui, eles fazem uma alusão à terra de Jerusalém. Então, possivelmente, não é uma afirmativa, não tem como afirmar, somente por causa desta frase, que ele será um judeu. Ou pode ser até um muçulmano, porque o anticristo, lembre que o anticristo vai convencer os muçulmanos para tirarem a mesquita de Omar, de onde ela está, para que seja reconstruído ou construído o templo de Salomão para a adoração dos judeus no templo. Então, possivelmente, ele pode ser um judeu, pode ser um árabe ou pode ser um gentil também. O certo é que nós não podemos definir. Mas o que eu quero mostrar é que muitos estudiosos, por causa desta frase inicial, eles acreditam que ele possivelmente será um judeu. Será um falso e um enganador, pois a palavra de Deus é clara em mostrar que ele vai proceder como cordeiro, mas vai falar como dragão. Ele vai ter 2 caras, né? Que ele vai proceder como cordeiro, como alguém muito amável,
alguém que se aproxima, alguém que não contesta muita coisa, mas ele vai falar como um dragão. Vai ter toda a astúcia, toda a artimanha do engano satânico nos seus lábios, na sua boca. Então ele vai ser alguém com muita capacidade para enganar as pessoas. E também ele será representante legal do anticristo. O verso diz que ele vai exercer toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então ele vai ter uma intimidade e ele vai estar lado a lado e ele vai estar exercendo o poder, mostrando para as pessoas que o anticristo é o Cristo que as profecias apontam que há de vir. Porque, como sabemos, os judeus não acreditam que Jesus Cristo é de fato o Messias. E eles ainda esperam pelo Messias. E a besta, ou a segunda besta, vai fazer com que eles acreditem que a primeira besta é de fato o Senhor Jesus Cristo, mentindo e enganando as pessoas. Então ele vai ter toda a autoridade, da primeira besta na sua presença. Então ele vai ser um representante legal. As suas atividades, primeiramente, a gente pode observar que ele vai ter o papel de convencer o mundo a adorar o anticristo. Apocalipse 13, verso 12, que além dele exercer toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ele vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Esse é o papel dele, fazer com que o anticristo seja de fato adorado como se fosse o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, se quedem à primeira besta, prestem culto à primeira besta. Esse é o papel do falso profeta mais importante, que ele vai exercer, que é ludibriar a humanidade para adorarem a primeira besta ou o anticristo. Também ele fará milagres extraordinários. Diz a palavra de Deus que ele vai ter poder de operar grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Meus irmãos, eu fico imaginando como será de fato isso e como será fácil ele enganar as pessoas. Porque hoje em dia as pessoas acreditam em coisas tão absurdas como se fosse verdade. Por exemplo, esse vídeo aqui. Esse rapaz diz que é o guerreiro pentecostal. Olha o que ele mostra. Ele tem uma flecha invisível. E as pessoas acreditam no que ele está dizendo. E na ponta da flecha tem o sangue de Cristo. Se a sombra é de Pedro, sem ser o nome de Jesus, eu recebi do céu hoje o céu. Quando soltar a flecha, aí vai cair aí. Olha só. Vou tirar. Vou colocar. Olha que lindo, gente. Vocês não estão vendo a flecha, mas está aqui na minha mão. Quando soltar, olha só o Black. Ô, Black, E é ovacionado. Agora imagina se a Bíblia diz que o falso profeta terá poder de operar, terá grande poder, para operar sinais, de maneira que até fogo do céu vai fazer cair na terra. Imagina o que as pessoas vão fazer. As pessoas hoje acreditam em histerismo, em balela, em coisas inúteis,
absurdas. Imagina quando o anticristo estiver aqui fazendo cair fogo do céu, fazendo mortos ressuscitarem, porque, pelo que o texto diz, a gente vai ver mais à frente, o anticristo vai ser morto e vai ser ressuscitado. E possivelmente será o anticristo que vai operar isso, claro, com permissão de Deus, mas ele vai operar. Então a gente vê as pessoas aceitando essas coisas tão absurdas. Tudo isso, meus irmãos, é nada mais, nada menos que uma preparação para a chegada do anticristo. Para a chegada do anticristo e o falso profeta. A gente vê as pessoas hoje brigando por direita, por esquerda. Essas pessoas não sabem, mas elas estão contribuindo firmemente para o surgimento do anticristo. Os próprios cristãos estão brigando uns com os outros por causa de política. Estão até falando palavras de baixo calão para os colegas, para os irmãos. E a gente sabe que esse mundo vai cair nos braços do anticristo. E muitos dos nossos irmãos estão cegamente contribuindo para isso. Meus irmãos, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Entenda que esse mundo vai caminhando para os braços do anticristo. Ele não tem solução. Ele não tem saída. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, às vezes até conhecem as Escrituras, mas fazem e agem, procedem como se não conhecessem. Uns defendem o Bolsonaro, outros defendem o Lula. Todos são pessoas que Deus levantou, colocou lá no poder, mas, claro, Deus não é responsável pelos seus atos. Mas foi Deus quem os colocou. O nosso dever é simplesmente orar por esses homens para que Deus tenha misericórdia da igreja. E, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque o mundo, pode observar, abra os olhos, o mundo caminha de braços abertos para o anticristo. E não seja um daqueles que participam dessa caminhada satânica e destrutiva. Então, observe que ele vai operar grandiosos, extraordinários milagres na terra. Se as pessoas já se encantam com essas coisas mentirosas, imagina na grande tribulação, na era da última semana de Daniel. O Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos. Mateus capítulo 24, verso 5 e verso 24, diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Diz também no verso 24 que vão surgir falsos cristos e falsos profetas operando, olha só, operando grandes sinais e prodígios. Prodígios da mentira, para que, se possível, engane até os eleitos. Observe que no verso 5 ele diz: muitos serão enganados. Mas no verso 24 ele diz: para enganar, se possível, até os eleitos. Isso nos mostra, pelo menos no meu entendimento, que vai haver uma progressão de sinais, de prodígios. O mundo corre atrás de milagres. As pessoas não estão preocupadas com a verdade. As pessoas querem aquilo que afaga os seus corações. Paulo, antes de morrer, na sua última carta a Timóteo, ele diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Ele diz que surgiriam muitos falsos pregadores. Ele diz que as pessoas vão sentir coceira no ouvido para ouvir aquilo que afaga os seus corações. E eles vão bancar essas pessoas. E é o que nós estamos vendo hoje em dia.
Então, meus irmãos, entendo que esse mundo não tem solução. A solução será quando o Senhor Jesus Cristo vier derramar sua ira para estabelecer o reino milenar. Mas, por enquanto, o mundo caminha de braços abertos para o encontro com o anticristo. Outra atividade é que ele vai seduzir a terra por meio dos milagres. A palavra de Deus é clara em mostrar que ele vai seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. E aquele que vai operar maravilhas, sinais, diante da besta e diante das pessoas, dizendo que aqueles que habitam sobre a terra, que faça uma imagem para a besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então o papel dele vai ser esse: seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Meus irmãos, quando eu vejo igrejas surgindo, esses sinais mentirosos, tudo isso é uma preparação do mundo religioso para o encontro com o anticristo e o falso profeta. Também a palavra de Deus nos mostra que o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O anticristo e o falso profeta, eles vão ter os prodígios da mentira. Eles vão conseguir enganar as pessoas com muita facilidade. E ele convencerá as pessoas à idolatria, porque o verso 14 de Apocalipse 13 diz que ele vai fazer com que as pessoas adorem, não só façam a imagem da besta, mas adorem a imagem da besta. Veja que diz que ele vai seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem para a besta. Então, ele não só vai fazer com que as pessoas sejam seduzidas, à mentira, mas vai fazer com que eles sejam idólatras, que é o contrário daquilo que a palavra de Deus diz no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim. E eles vão fazer imagem do próprio anticristo para adorar. Também ele fará uma imagem que vai respirar, falar e matar quem não adorar a besta por meio da imagem. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Agora imagina isso. Uma imagem que respira. Se as pessoas já são idólatras hoje, andando atrás de gesso, uma multidão atrás de gessos, de pau, de ídolos mudos, que não podem fazer nem o bem nem o mal. Imagina nessa época, as pessoas vão idolatrar o anticristo e o falso profeta. E essa imagem vai ter fôlego. E também ela vai falar. Ele diz para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu fico lembrando aqui daquele episódio de Daniel do capítulo 3, onde Nabucodonosor levanta uma imagem de si próprio e convida todas as pessoas do mundo, principalmente seus líderes, para quando tocasse o som de todos os instrumentos, eles deveriam se prostrar e adorar. E vai ser assim, porque quem não adorasse a imagem seria lançado dentro da fornalha acesa 7 vezes mais. Mas aqui não vai ser jogado na fornalha, é a própria imagem que vai matar a pessoa. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas é algo tecnológico, é algo que vai de fato ser impactante para
a humanidade, para as pessoas, né? Para as pessoas. E também, meus irmãos, ele selará as pessoas como adoradores do anticristo. Assim como o Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção, o falso profeta vai selar os adoradores da besta. Assim como não existe qualquer chance de alguém selado pelo Espírito Santo deixar de ser selado, também aqueles que aceitarem o selo da besta, esses já estão com o passaporte carimbado para o inferno. Diz o texto aí que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja bem que a compra e a venda vão estar atreladas à marca da besta, pois ele diz aí que quem não tiver a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte não vai poder comprar, nem vai poder vender. Imagina como isso será para aqueles que realmente vão querer ser salvo e vão defender a sua fé, né, com a sua própria vida. Mesmo que morram de fome, eles vão permanecer fiéis ao Senhor. Será um momento difícil. Hoje nós estamos na bonança, meus irmãos. Hoje nós estamos na era da bondade do Senhor, da graça abundante. Hoje nós podemos entregar nossas vidas para Jesus, ninguém nos persegue, ninguém nos bate, ninguém nega para nós um prato de comida. Nessa época, na última semana de Daniel, principalmente os 3 anos e meio finais, só vai comprar e vender quem tiver o selo da besta ou do anticristo sobre a mão ou sobre a fronte. Como eu falei no vídeo passado, algumas pessoas falaram do chip subcutâneo ou debaixo da pele, mas isso não cabe aqui no texto, porque o texto diz que é sobre e não sob. Não é debaixo da pele, é sobre a pele, sobre a mão direita, sobre a fronte. É algo visível, as pessoas vão perceber claramente que aquela pessoa faz parte dos que adoram a besta. O chip é algo que ninguém percebe quem tem e quem não tem, mas essa marca vai ser visível. As pessoas vão ver claramente que aquela pessoa é um adorador da besta, é um adorador do anticristo, convencido pelo falso profeta. E ele reunirá as nações para lutar contra Israel e por fim contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz aí: então vi sair da boca do dragão, ou seja, de Satanás, da boca da besta, ou seja, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, mostrando aqui a linguagem, né, a fala que é totalmente satânica, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é o Armagedon, quando o Senhor Deus virá defender Israel, o Israel eleito, e assim ele vai lutar contra todas as nações. Então quem vai fazer isso? Quem vai reunir todas as nações? A trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta vão trabalhar induzindo, convencendo todos os reis da terra, do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los
para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Do Deus Todo-Poderoso. Então, ele vai fazer isso. Esse é o papel do falso profeta. Essas são as atividades do mesmo. Tudo isso está no controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 10 a 12, Apocalipse 17, 17, que todas as coisas estão no controle do Senhor. E o próprio Deus vai mandar a operação do erro, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, ou seja, porque eles não acolheram o Evangelho, Deus lhes manda a operação do erro. Veja, é Deus quem manda para que eles deem crédito à mentira, para eles acreditarem mesmo na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, observe que esse mundo que já despreza a palavra de Deus, que se apega às filosofias, às psicologias humanas, que a palavra de Deus hoje não tem mais vez. A palavra de Deus hoje está em segundo plano na vida de muitos. Isso vai ser muito fácil, porque se agora eles já fazem isso com a palavra, quando o anticristo vier, essas pessoas não terão salvação, porque Deus vai mandar a operação do erro para que eles acreditem mesmo na mentira e sejam julgados porque eles não deram crédito à verdade. Pelo contrário, se deleitaram com a mentira, com a injustiça. Isso é uma forma de Deus manifestar sua justiça. A graça do Evangelho está sendo estendida a todos de uma forma abundante. No entanto, as pessoas não têm nenhum interesse em buscar o Senhor Jesus Cristo, a crerem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só é observar quantas pessoas hoje, de fato, estão entregando suas vidas a Jesus. Preferem o quê? Os milagres mentirosos. Preferem as igrejas que mentem, que propõem prosperidade, as igrejas que propõem milagres. Eles estão atrás disso, mas não querem nenhum compromisso, nenhuma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso de servir a Deus. Então, por essa razão, Deus vai mandar a operação do erro para que eles acreditem na mentira e sejam selados para sempre com o selo da condenação eterna. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram a palavra de Deus. É permissão do Senhor. Deus vai fazer com que os reis da terra executem a sua vontade, que eles tenham só pensamento com a besta, até o momento do cumprimento da palavra do Senhor. Deus tem seu tempo. O tempo de Deus, 7 anos. É o tempo que o anticristo e o falso profeta trabalharão para levar uma multidão para o inferno, selando-os com o selo da condenação eterna. Meus queridos irmãos, isso é horrível a gente observar, mas ao mesmo tempo é confortante, porque nós servimos um Deus que as suas promessas não falham. Nós que cremos no Senhor Jesus, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E agora eu vou responder essas 3 perguntas, ou melhor, as 4. As 2 primeiras foram feitas pelo nosso irmão Pedro André. A terceira foi feita pelo nosso irmão João Paulo.
E a última foi feita pelo nosso irmão Daniel Wallace. E a primeira é: o que acontecerá na tribulação e na grande tribulação com as pessoas que foram da igreja e não foram arrebatadas? Ou seja, elas passaram pela igreja, elas nunca foram igreja. Porque todo aquele que faz parte da igreja de Cristo, certamente vai ser arrebatado. Mas o que o irmão está perguntando é pessoas que passaram pela igreja, que estiveram no convívio dos santos e no momento do arrebatamento eles não foram porque eles não eram de fato convertidos. Eu acredito que essas pessoas não terão perdão. Por quê? Porque eles não acolheram ao Evangelho, como nós vimos agora há pouco. Deus vai mandar a operação do erro para que eles acreditem de fato e de verdade na mentira. Todo aquele que é um apóstata, né, que abandonou o Evangelho para se apegar às suas ideologias, aos seus próprios conceitos, não terá salvação para isso. E eu acredito que aqueles que estiveram dentro da igreja, que ouviram o Evangelho, que conviveram com os santos e não se arrependeram, aqueles que nunca participaram de fato e efetivamente das reuniões da igreja. A segunda pergunta do irmão Pedro André é: as outras religiões que não acreditam no arrebatamento serão arrebatadas? Pelo fato da gente acreditar ou não, isso aí não desqualifica uma pessoa para ir para o céu. Tem muitas coisas nas Escrituras que a gente não conhece. Então, o fato da ignorância não desqualifica ninguém para ir para o céu, para ser arrebatado. Agora, se ele não acredita em Cristo, aí é outra coisa. Todas as seitas não serão arrebatadas. O que é uma seita? Uma seita é qualquer movimento que acredita em Cristo, mas tem algo mais para ser salvo. Cristo e mais alguma coisa, senão não há salvação. Só o sacrifício de Cristo não é suficiente. E aqueles que não acreditam que Cristo é Deus, também não serão arrebatados. Só vai ser arrebatado quem crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nas Escrituras. E que de fato entregou a sua vida, se rendeu por fé no sacrifício de Cristo. Esse tem o selo do Espírito Santo e será arrebatado. Mas qualquer movimento, ou pessoa, ou religião, que acredita em Cristo e mais alguma coisa para ser salvo, ou que não acredita que Jesus Cristo é Deus, completamente homem, esses também não serão arrebatados. Não há salvação para eles. E a pergunta do irmão João Paulo é: quando o anticristo se manifestar, a igreja vai ser arrebatada? Não, meu irmão. O anticristo, ele não vai se manifestar enquanto a igreja não for arrebatada. Primeiro a igreja será arrebatada, aí depois se manifestará o anticristo. Ele não aparecerá no cenário da humanidade como um líder político antes de a igreja ser arrebatada. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz: quando for aquele que o detém for retirado, aí sim será de fato manifestado o filho da iniquidade, o homem da perdição. O anticristo não se manifestará enquanto a igreja estiver na terra, porque o cabeça da igreja é Cristo. E quando ele se manifestar, a igreja estará para sempre com o Senhor. E a pergunta do nosso irmão Daniel Wallace é: quem de fato detém o anticristo? A igreja ou o Espírito Santo? Eu entendo que é o Espírito Santo por meio da igreja. Enquanto a igreja está aqui,
mostra que o Espírito Santo está aqui. Quando o Espírito Santo subir e levar a igreja e entregar a Cristo, a noiva de Cristo, aí sim o anticristo vai se manifestar. Então, quem de fato detém é o Espírito Santo. Tem que ser alguém poderoso, eterno, para percorrer toda a história da igreja para deter o anticristo. Eu acredito que eu farei um estudo para mostrar a respeito do detentor. Mas por enquanto é só, e que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e cada dia nós possamos estar firmes na presença do Senhor para esperar a trombeta tocar para a gente subir. Esse mundo está tão mal, tanta violência, tanta coisa ruim, meus irmãos, que eu tenho orado diariamente. Maranata, Senhor Jesus, vem nos buscar, Senhor Jesus. Vem nos buscar. Eu ando assim, triste com tudo aquilo que está acontecendo, maldade, corrupção, violência, e eu fico ainda mais triste quando eu vejo meus próprios irmãos trilhando pelo caminho do anticristo, defendendo política, fazendo isso, fazendo aquilo. Meu irmão, foca na glória do Senhor, lê a tua Bíblia, adora Cristo, prega o Evangelho, isso é que importa, esse é o papel da igreja. Ora pelas autoridades, deixa na mão do Senhor, porque como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, para onde quer, o inclina. A história está nas mãos de Deus. Vamos fazer o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Ganhar almas para Cristo, para que essas pessoas não fiquem para a grande tribulação. Se preocupa com teu vizinho, com teu parente, teu irmão, marido, mulher, filho, pessoas que não têm Cristo. Essa deve ser a preocupação primária da igreja. Ganhar almas para Cristo. Que Jesus nos abençoe. Pai, como é bom saber que nós temos uma esperança tão maravilhosa e gloriosa em Cristo. Me dá paz ao coração. Me dá paz na mente. Me dá regozijo na alma. Em saber que a qualquer momento o céu vai se rasgar e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Nos ajuda a fitar os olhos nos céus, não na terra, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos mais nas tuas promessas e servir ao Senhor enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. E eu oro pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus queridos irmãos.